Você já reparou que os postos de combustíveis, eles exibem os preços de forma diferente de outros estabelecimentos que a gente costuma comprar? Isso porque elas utilizam 3 casas decimais em vez de 2. Mas por que isso acontece? Desde 1994 foi fixado a utilização de 3 casas decimais, quando ainda era plano real. O antigo Departamento Nacional do Combustível, que atualmente é a Agência Nacional do Petróleo, na sua portaria número 30, determinou que a gente deveria estabelecer os preços para o consumidor com 3 casas decimais. Isso porque toda a cadeia do combustível ela é precificada com 4 casas decimais. E havia um entendimento que para não ter um repasse para o consumidor, os preços seriam estabelecidos com 3 casas decimais. Mas no momento de pagar, esse consumidor pagaria o preço com 2 casas decimais. Isso gera o quê? Confusão para o consumidor. O objetivo da Agência Nacional do Petróleo era trazer clareza para o consumidor, para que ele soubesse exatamente aquilo que ele iria pagar, que mostrasse ali no placar de preços e na bomba. Só que tem um detalhe, né? Esse valor na terceira casa decimal para o consumidor, ele é muito pequeno e irrelevante. Por exemplo, hoje, aqui no Distrito Federal, eu estou pagando R$ 7,749 se eu considerasse esse preço com 3 casas decimais. Se eu costumo abastecer em um mês 100 litros, eu multiplicaria esse valor por 100, que daria o quê? R$ 774,90. Agora, se eu considerar apenas 2 casas decimais, esse valor, por exemplo, sendo arredondado, seria o quê? R$ 7,75. Vezes 100 litros, daria 775. Qual a diferença? 10 centavos. Essa diferença é irrelevante para o consumidor, mas gera o quê? Uma confusão. Quando ele olha um placar de preço e lá tem a terceira casa decimal, que pode ser um 9 ou pode ser um 0. E dependendo do valor, vai modificar o arredondamento. Agora, se em 1994 o Departamento Nacional do Combustível, hoje a Agência Nacional do Petróleo, determinou que era para estabelecer o preço com 3 casas decimais, fazia diferença para alguém. Você deve estar se perguntando para quem, né? Para o posto revendedor de combustíveis. Essa diferença de 1 centavo, quando eu compro 100 litros por mês, faz diferença nenhuma. Agora, uma diferença de 1 centavo para quem compra 250 mil litros por mês vai fazer uma grande diferença. São R$250. Isso em um ano, se eu multiplicar por 12, serão R$3.000. Só que eu estou falando isso de um posto pequeno. Quando eu pego um montante muito maior, é uma grande diferença. É por esse motivo que o Departamento Nacional do Combustível estabeleceu que, como toda a cadeia era calculada com 4 casas, a exposição seria com 3 casas decimais para o consumidor. Só que o preço do combustível impacta e a Agência Nacional do Petróleo, junto com os órgãos de defesa do consumidor, querem o quê? Clareza nessa exposição. Então, foi regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo que a partir de 6 de maio, a exposição do preço vai mudar, trazendo clareza para o consumidor e os preços sendo expressos com 2 casas decimais. Então, em 7 de maio, o seu preço tem que ser exposto com 2 casas decimais, porque vai facilitar para o consumidor. Você deve estar se perguntando, né? Posto revendedor de combustíveis necessita modificar suas bombas? Fê Combustíveis fez uma consulta para a Agência Nacional do Petróleo e recebeu um ofício aonde esclareceu que se ele utilizar na última casa decimal o 0, não gera confusão nenhuma para o consumidor. Aí, ele vai ter uma economia. Imagine que essa operação de alteração na bomba do último dígito que tem ali, da terceira casa decimal, seria necessário a gente romper o lacre. Por cada rompimento de lacre, sem eu ter que pagar, por exemplo, deslocamento, manutenção, aferição da empresa que é credenciada junto ao Inmetro para fazer essa manutenção, se eu só pagasse o lacre por cada bico, eu teria que pagar R$30. Imagine a indústria ali sendo fomentada, né? Em cada posto a gente tem aproximadamente 10 bicos e por cada bico, só para romper
o lacre, a gente paga R$30. Então seriam R$30 vezes 10 por cada posto. E no Brasil, a gente tem cerca de 41 mil postos revendedores de combustíveis. A revenda de combustíveis ia ter essa despesa sendo paga apenas por esse arrendamento. É por isso que a Fê Combustíveis fez essa consulta e a Agência Nacional do Petróleo respondeu que sim, é coerente deixar a última casa decimal sendo zerada. Essa é a informação que você tem que ter aí. Só que como isso vai virar notícia, a gente tem que estar preparado no posto. Como? Você deve imprimir aí no seu posto o ofício da Agência Nacional do Petróleo e deixar à disposição do consumidor. Pode colocar, por exemplo, junto com o Código de Defesa do Consumidor, fazer uma reunião com toda a sua equipe para que ela saiba como mostrar esse ofício para o consumidor. Pode deixar ele de forma plastificada ou, se preferir, em um escaninho fixado aí na sua bomba. Ei, antes de eu te mostrar mais sobre esse conteúdo, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber em primeira mão quando eu publicar um novo vídeo sobre postos revendedores de combustíveis. Eu vou responder algumas perguntas que o pessoal deixou lá no Instagram para que você também saiba como agir aí no seu posto. Posteriormente, posto Mercolube. Posto Mercolube. Obrigada pelo esclarecimento. Mas e na placa de preço do posto? Posso deixar a terceira casa decimal com 0 ou preciso eliminar? Não pode. Nas placas de preço, é necessário eliminar a última casa decimal, permanecendo apenas 2 casas decimais, mesmo que você tenha um painel digital e isso saia mais caro para você fazer essa atualização. Adriano Moura Santos. O Adriano Moura Santos me perguntou: e nas mídias sociais, posso ter o preço com 3 casas decimais? Qual seria o objetivo de você deixar nas mídias sociais o preço com 3 casas decimais, sendo que a determinação da resolução da Agência Nacional do Petróleo é que o preço seja expresso com 2 casas decimais? Tem objetivo nenhum, né? Só se for gerar confusão para o consumidor. A gente tem que expressar o preço de forma clara. Então, você vai ter que colocar com 2 casas decimais todas as vezes que você for expor o preço para o consumidor. Se você está gostando desse conteúdo, eu preciso saber. Então vai lá nos comentários e escreve que você gostou, porque eu leio esses comentários e é isso que me motiva a continuar te abastecendo de conhecimento sobre postos.